Então, gente, iniciando mais um conteúdo, nosso novo conteúdo é as ligações químicas. Por que que é tão importante os elementos, fazerem essas ligações? Então, é importante porque eles precisam manter-se estável. E para eles manterem-se estável, eles seguem a regra do octeto. O que é a regra do octeto? É ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Então, eles vão fazer essas ligações com outros elementos para eles poderem ficarem estáveis, com 8 elétrons na última camada. Então, a primeira ligação que nós vamos estudar é a ligação iônica. E o que é a ligação iônica? Então, a ligação iônica é a ligação entre íons, entre um cátion, que tem carga positiva, e o ânion, que tem carga negativa, certo? Então, ligação iônica vai acontecer entre os íons cátion com carga positiva e ânion com carga negativa. Esses elementos, eles têm algumas características gerais aqui das ligações iônicas. Por exemplo, condições ambientais. Em condições ambientais, as substâncias que fazem ligações iônicas, elas vão estar no estado sólido. A temperatura de fusão dessas substâncias, iônicas, ela é muito alta. E a condução elétrica, se ela tiver no estado líquido, ou seja, fundido, que é a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. Então, se estiver no estado líquido, vai ser um bom condutor de corrente elétrica. E se tiver em meio a uma solução aquosa, em meio de água, também será um bom condutor elétrico. Quem faz ligação iônica? Então, quem faz ligação iônica é um metal com hidrogênio ou então metal com ametal. Como é que você vai saber quem é metal e quem é ametal? Então, os metais é aqueles que estão na tabela periódica na família 1A, 2A ou 3A. Ou seja, o metal são os elementos que têm um elétron na última camada, ou 2 elétrons na última camada, ou então 3 elétrons na última camada. O ametal são aqueles elementos que estão na família 5A, 6A e 7A. Ou seja, o ametal são elementos que têm 5 elétrons na última camada, ou 6 elétrons na última camada, ou 7 elétrons na última camada. Os metais, eles vão perder os elétrons. E os ametais, eles vão receber os elétrons. A ligação iônica, gente, é quando o elemento ele perde elétrons ou ele ganha elétrons para ficar estável, com 8 elétrons na última camada. Então, na ligação iônica vai haver o que? Transferência de elétrons. Os metais, eles vão perder os elétrons e os ametais, eles vão receber elétrons. Então, a ligação iônica ela ocorre entre metal com hidrogênio ou metal com ametal. O que é que vocês precisam saber? Vocês têm que saber qual é a quantidade de elétrons na última camada, dos elementos. Para isso, eu vou dar uma revisadinha em distribuição eletrônica. Eu vou mostrar o diagrama de Lins-Pauli. Talvez vocês não conheçam, vocês só conheçam a distribuição por camadas. Mas nós vamos estudar agora o diagrama de Lins-Pauli, que vai mostrar a distribuição eletrônica em subníveis. Então, nós temos 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. A camada K só comporta 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, AM, 18 elétrons, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8, certo? Então, gente, o diagrama de Lins-Pauli, ele vai mostrar a distribuição nos níveis e nos subníveis, certo? Os subníveis são representados por as letras S,
por a letra P, por a letra D e por a letra F. Cada subnível vai comportar uma quantidade X de elétrons. Por exemplo, o subnível S ele só comporta 2 elétrons. O subnível P ele comporta 6 elétrons. O subnível D, 10 elétrons. E o subnível F, 14 elétrons. Esse diagrama aqui, no Enem, por exemplo, raramente vai vir no Enem. Então, você tem que aprender a montar ele, certo? Então, como é que você vai montar ele? Tem um macetezinho, ó. Você precisa decorar esses números, aprender 17, 27, 36 e 45. Como assim? Eu vou escrever, ó, na primeira aqui, linha, eu vou escrever descendo de 1 a 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois, eu vou escrever de 2 a 7. Então, começando do 2, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois, eu vou escrever do 3 ao 6. Então, começando do 3, ó. 3, 4, 5, 6. E por último, eu vou escrever do 4 ao 5. Então, 4 e 5. Certo? Então, montei os números. Agora, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar os subníveis, né? Então, os subníveis S, né? Então, sempre começa com S. Depois, ó, S e P. S, P e D. S, P, D e F, sempre nessa sequência, ó, S, primeiro subnível é S, depois P, D e por último o F. Aqui o subnível, ó, aqui no nível 4, S, P, D e F, S, P, D e F, S, P, D, S, P, certo? Então, aqui é o diagrama de Linspal. Depois de fazer isso aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o número de elétrons em cada subnível, né? Aqui o S comporta 2 elétrons, né? Então, onde tiver o S, eu botei 2 elétrons. O P, 6 elétrons, então, onde tem o P, eu botei 6 elétrons. E o D, 10 elétrons, então, onde tem o D, eu boto 10 elétrons. O F, 14, certo? Em seguida, eu vou traçar o quê? Eu vou traçar essa setinha, ó. Então, eu vou ter que traçar a setinha, né? Todinha eu tracei para eu poder seguir a seta e fazer a distribuição. Depois que eu fiz a seta, eu ainda fiz isso aqui, ó. Porque quando eu for fazer a distribuição, eu começo assim, ó. Nesse sentido, aqui. Aí vem, ó, e começo sempre de cima, ó. Para fazer a distribuição. Então, vamos aqui para um exemplo, ó. Eu coloquei aqui o enxofre, né, com número atômico 16. Então, vou ter que fazer a distribuição aqui do enxofre com o número atômico 16. Então, eu vou seguir aqui, ó, o diagrama de Linspal. 1s2, né, então, eu vou colocar aqui, ó, 1s2. Depois do 1s2... Depois do 1s2 vem quem? O 2s2. Então, ó, o enxofre, número atômico 16. Eu vou ter que distribuir esses 16 elétrons aqui, né? Seguindo o diagrama. Então, eu comecei por quem? Por 1s2, ó. 1s2. Depois do 1s2 vem quem? O 2s2. Então, 2s2. Depois do 2s2 vem quem? O 2p6. 2p6. Depois do 2p6, 3s2. Vamos olhar quanto eu já tenho para distribuir os 16, né? Então, vamos contar, ó. 2 mais 2, 4. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. Ainda falta 4. Parei aqui, ó. Depois do 3s2 é 3p6. Só que nós vimos que só precisa mais de quantos?
de 4. Então, vou botar aqui. Aí você pode dizer, mas o P não comporta 6 elétrons? Sim. O P, ele comporta 6 elétrons. Ele pode ficar com menos de 6 elétrons. Ele não pode ficar com mais. Então, contando aqui, ó, 2 mais 2, 4. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 4, 16. Então, o enxofre, aqui é a última camada, ó, do enxofre, né? Que corresponde à camada M. Então, o enxofre, ele tem quantos elétrons na última camada? Ó? Ele tem 6 elétrons na última camada, certo? Vamos fazer a distribuição do bromo. O bromo tem o número atômico é 35. Então, eu vou fazer a distribuição usando o diagrama, certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui, eu vou começar com quem? Um S2, né? Então, 1S2, depois do 1S2, 2S2, depois 2P6, depois do 2P6, 3S2, depois do 3S2, 3P6, depois do 3P6, 4S2, depois do 4S2, ó, 3D10. Vamos contar para ver se já tem os 35? Então, ó, 2 mais 2, 4. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 10, 30. Então, ainda falta 5. Eu parei aonde? Eu parei aqui, ó, no 3D10. Depois do 3D10, é quem? É o 4P6. Só que precisa só de quanto? De 5. Então, vai ser 4P5, certo? Quem é a última camada aqui, ó? A última camada é 4. Então, ó, na última camada nós temos 4S2 e 4P5. Quantos elétrons ele tem na última camada, o bromo? O bromo tem 2 mais 5, 7. 7 elétrons na última camada. Então, gente, o importante na ligação iônica é você saber a quantidade de elétrons da última camada. Então, quando não vier na questão a quantidade de elétrons nem a família que ele pertence, você vai ter que usar o diagrama.